Olá! Nas últimas aulas vimos o conteúdo de trigonometria, semelhança de triângulo e teorema de Pitágoras, ok? Então, hoje iremos fazer aí exercícios de vestibulares, tá bom? Para fixar mais estes conteúdos que eu falei agora há pouco. Então, vamos começar a nossa aula. Olá, sou o professor Sena e irei trabalhar com vocês hoje exercícios, ok? Mas antes, se inscreva no canal e acione o sininho, que é para você receber as atualizações das aulas, tá bem? Então vamos lá, vamos começar com esta questão que está aqui do Enem de 2018, que diz o seguinte: para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 dividido por π, centímetro, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então está aqui a figurinha e aqui ele diz o seguinte: o valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Pessoal, observa o seguinte, ó, isso aqui é um triângulo e tem aqui 30 graus, tá? Então, de cara, já dá pra gente ver aí, né? Lembra que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, 90 graus aqui no ponto, né? Esse 30 aqui já dá a ideia que é trigonometria, não é isso? Então, vamos lá. É o seguinte, passei a figura aqui, ele quer saber qual é a altura da medida do cilindro. Pessoal, ele tá querendo isso aqui, ó, essa medida aqui, tá bom? É isso que ele tá pedindo para vocês. Então, nós iremos trabalhar em cima deste triângulo aqui, tá? Um triângulo retângulo, aqui está o 30 graus, tá bom? Ele está querendo esta altura aqui, que é H, tudo bem? Mas perceba que esse retângulo aqui, ó, ele vai ser enrolado. Então, pessoal, cada partezinha dessa daqui corresponde a uma volta nesse retângulo, tá bom? Então, analisando esse cilindro aqui, quando ele chegar neste ponto, ele tem uma volta, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Agora, observe. Aquele raio que ele deu, 6 dividido por π, é referente a essa circunferência aqui, tá bom? Essa circunferência, na verdade, é o comprimento da base do triângulo. E qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência? É 2πr, tudo bem? Então é o seguinte, ele vai dar, esse retângulo vai dar 6 voltas, tá? Significa dizer, pessoal, que eu vou ter 6 vezes essa medida aqui da base. Eu vou ter 6 vezes o comprimento desta circunferência, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, daqui até este ponto é a medida, o comprimento da circunferência, então ele é 2πr, tudo bem? Mas não é só 2πr, porque esse retângulo ele vai dar aqui, ó, 6 voltas, então é 2πr vezes 6. Tudo bem? Então, 2 vezes 6 dá 12, tá? Tá aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12, 12π. Esse raio é 6 dividido por π. Tá aqui, ó, tá? Então, ó, se eu corto esse π com esse π, o que é que sobra para mim? 12 vezes 6. 12 vezes 6 dá 72 centímetros. Então, a base desse triângulo retângulo é de 72 centímetros, ok? Ele vai ficar desta forma aqui. Mas a pergunta dele é quem é essa altura? Agora ficou fácil, né? Porque aqui eu vou usar trigonometria, a razão trigonométrica, né? Então é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, esse lado aqui, onde está a altura, ele é oposto a 30. Então, ele é o cateto oposto, tá bom? E essa base aqui, ó, observe que esse lado inclinado, que é o oposto a 90, o lado maior do triângulo, é a hipotenusa. Então, esse aqui só pode ser o cateto adjacente, ok? Então, perceba, o que é que eu vou usar? Eu vou usar o coca. O coca é quem? Tangente, né, pessoal? Olha aqui, ó, coca, cadê? Aqui, ó, coca, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente que nós iremos usar, tá bom? Tá aqui a tangente. Lembre que esse alfa aqui vai ser o 30, tudo bem? O cateto oposto é o H e o cateto adjacente é o 72, tá? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Pessoal, na tabela que eu dei a vocês da última aula, quem é a tangente de 30, tá? Tá aqui, ó, tangente de 30, ó, 30 graus, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Tá aqui. Então, no lugar dessa tangente de 30, eu vou usar a raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 72, tudo bem? E eu agora vou pegar esse 72, pessoal, vou passar para cá, ó, multiplicando a raiz de 3, que depois eu vou dividir por 3, vai ficar desta forma aqui, ó. Então, o H é 72 vezes a raiz de 3 sobre 3. Pessoal, 72 dividido por 3
vai dar aí 24 raiz de 3. Então, nós estamos falando aí da alternativa B. Então, perceba, né, uma questão do Enem de 2018 que envolve aí a trigonometria, ok? Então, a primeira questão dessa bateria de exercício feita. Vamos para a próxima. Vamos falar agora do Fonema 2018. Ele diz o seguinte: a figura mostra um quadrado ABCD com 6 cm de lado e um triângulo retângulo ABF de hipotenusa AF, com o ponto F no prolongamento do lado BC e o ponto E sendo a interseção dos segmentos DC e AF. Aí a pergunta, pessoal, é o seguinte: sabendo que o ângulo FAB, ou seja, o ângulo A, né, mede 60 graus, a medida do segmento CE é, ele quer essa medida aqui, ó, pessoal, do C até E, esse pedacinho aqui, tá bom? Então, pause aí, tente resolver no seu caderno, terminou, depois você libera o vídeo, que é para poder ver se você acertou ou não, tá bom? Então vamos lá, tá aqui a figurinha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é trabalhar com esse triângulo maior aqui, ó, o triângulo ABF, tá? Vou marcar ele aqui para vocês, tá? Como aqui é um quadrado, ele falou que esse quadrado tem medida 6. Então aqui é 6, aqui é 6. Tudo bem? Pessoal, ele quer o CE, mas eu não tenho a medida do FC. Então esse FC aqui eu vou chamar ele, aliás, ele quer a medida do EC, vou chamar de X, e esse FC aqui eu vou chamar de Y, porque eu não sei. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar agora o triângulo e vou passar ele para cá, o grandão, tá? Pessoal, o que é que eu percebi? Que eu tenho o cateto oposto a 60 e essa base aqui é o cateto adjacente, é o coca, né? Tudo bem? Mas vamos deixar ele guardado e vamos para esse triângulo menor aqui, ó. Lembrando que esse 60, ele é congruente aqui, ó, porque isso aqui é paralelo à base, tá bom? Então, vamos trabalhar com esse triângulo menor aqui. Tá? O triângulo menor vai ter cateto oposto Y e cateto adjacente para o ângulo de 60 graus. Ele vai ficar desta forma aqui. Tudo bem? Então, separei o triângulo maior, separei o triângulo menor e o que eu percebi é que eu tenho cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente, ou seja, o coca, tangente, né? Tangente de 60, tá? Então, ó, cateto oposto e cateto adjacente, a mesma coisa nesse aqui, tá? Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer. Tá aqui, eu peguei o maior, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar o coca, né? O coca é quem? Tangente, né? Olha aqui, ó. Coca é tangente. Então eu vou trabalhar com a tangente de cateto oposto sobre o cateto adjacente, sendo que esse alfa aqui é 60 graus. O cateto oposto é x mais 6, né? Porque a gente soma, lembra? O lado do quadrado 6 com mais y, né? Aí dá a altura do triângulo maior, tá bom? Então vamos lá. Cateto oposto aqui, y mais 6, a base é 6. Tá aqui o garoto. Tudo bem? Agora, quem é a tangente de 60 na nossa tabela? Aqui, a tangente de 60 é a raiz de 3, né, pessoal? Então, vou substituir aqui pela raiz de 3, que vai ser igual a y mais 6 sobre 6. Tudo bem? Então, pessoal, vou pegar agora esse 6, tá? Passar para cá multiplicando, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, y mais 6 igual a 6 raiz de 3. Vou pegar esse mais 6, passar para cá. E o y fica sozinho, tá? Então vai ficar 6 raiz de 3 menos 6. Tudo bem até agora? Tudo perfeito? Pessoal, percebeu que eu tenho 6 aqui, 6 aqui? Vamos usar aí uma fatoração, né? Fator comum, né? Aquele fator que está repetido nos dois ao mesmo tempo. Então, vou botar o 6 para fora aqui, ó. Botando ele para fora, fica só a raiz de 3 aqui, ó. Botando o 6 fica menos 1, porque menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Fatoramos, tudo bem? Agora vamos para o triângulo menor, tá? Tá aqui o triângulo menor. Eu ainda vou continuar utilizando o coca, tá bom? Que eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Ainda pelo seno, então vai ser tangente de 60. Quem é o oposto? Y. Quem é o adjacente? X. Sendo que a tangente de 60, você já sabe, é a raiz de 3, né? E esse y aqui, pessoal, nós achamos também, né? É o 6 vezes a raiz de 3 menos 1 sobre x. Tudo bem? Eu agora vou pegar esse x e passar para cá multiplicando, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Raiz de 3x, né? Igual a 6 vezes, parênteses, né? Raiz de 3 menos 1. Pessoal, essa raiz de 3 não está multiplicando? Então, eu vou passar dividindo, tá? Ele vem aqui para baixo, para o denominador. Pessoal,
aqui é um racional. Essa raiz não pode estar aqui, então vou pegar essa raiz de 3, botar aqui no numerador e no denominador, agora multiplicando. Por que eu faço isso, Sena? Que é para eliminar essa raiz. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar, ó, repete o 6, está fora do parênteses, né? Então essa raiz de 3 vai multiplicar só o parênteses, tá? Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Confere? Pessoal, quem é a raiz de 9 aqui? Vamos ver aqui, ó. Repete o 6, abre o parênteses, né? Raiz de 9, pessoal, é 3. Repete o menos a raiz de 3. Raiz de 9 é 3, tudo bem? O que é que eu percebi? Que se eu dividir esse 6 com esse 3, dá 2, né? Tá aqui, ó, né? 2. Essa raiz de 3 aqui, ó, pessoal, não tem, tá? Porque a gente passou ela aqui para baixo. Então, essa aqui não existe, é só o x. X é igual a 2 vezes a raiz, 2 vezes 3 menos a raiz de 3. Nós estamos falando aí, pessoal, da alternativa E, tá? Só lembrando novamente, aqui, ó, tem um erro de digitação. Essa raiz de 3 aqui, ela não existe, tá? É só o x. Então, x igual a 2 vezes, parêntese, 3 menos a raiz de 3 é a letra E. Beleza? Fizemos aí a segunda questão, uma do Enem e uma do FAMEMA, tá certo? Vamos para mais um. Eu escolhi para você, essa daqui é muito bonita essa questão, a FAMERP 2019, uma questão do ano passado, tá bem? Então diz o seguinte, 2 equipes de escavação vão perfurar um túnel CE. Uma montanha, sendo que uma delas partirá de A e a outra de B, a fim de se encontrarem. Para cavar nas direções corretas, os engenheiros precisam determinar as medidas dos ângulos alfa e beta, indicados na figura, que nessa direção forma com as retas perpendiculares AC e BC, respectivamente. Pessoal, é o seguinte, tá? Aqui, ó, nós estamos falando deste triângulo aqui, tá certo? Estamos falando disso aqui, tá bom? Sendo que é o seguinte, eu preciso achar a altura, porque isso aqui é um triângulo retângulo, eu preciso saber quem é essa altura aqui e quem é essa base, tá? Porque as medidas já determinam isso, tá bom? O que é que eu percebi? Que se eu pego essa medida aqui, 1, com esse 14, com esse 3, eu determino a altura desse triângulo aqui, AC, de medida AC, tá? Somando tudo dá 18 metros, então a altura do triângulo aqui vai ser 18 metros, tudo bem? Agora, para achar essa base, pessoal, eu vou pegar daqui até aqui o 20 e vou tirar esse pedaço aqui que é o 14, tá? Vou pegar o 20 menos o 14, que vai dar aí 6 metros. Então, a base desse triângulo é 6 metros, tudo bem? Agora, dá para a gente achar o alfa ou o beta, né? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Primeiro eu vou procurar o beta, tudo bem? É o seguinte, o 18 é oposto a beta, é o lado que está de frente a ele, então cateto oposto, né? A base aqui, ó, pessoal, é outro cateto. Se esse é oposto, esse aqui é adjacente. Então, nós estamos falando do coca, outra questão de tangente, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, com relação a beta, eu vou usar a tangente desse beta aqui. Quem é o oposto? 18, né? E quem é a base? 6. Então, 18, pessoal, dividido por 6... vai dar 3, então a tangente de beta é 3. Se você olhar essa tabela aqui que ele disponibilizou para a gente, a tangente de beta, que é no lugar desse x aqui, é 71,6 graus. Então, beta é 71,6 graus. Beleza? Agora, para achar o alfa, eu percebi o seguinte, que se eu pego o alfa que está aqui e somo com beta, ele tem que dar o seu suplemento, aliás, o seu complemento, ó, sendo alfa e beta complemento, significa dizer que a soma dos dois tem que dar 90 graus, tá bom? Então, alfa daqui com beta daqui tem que dar 90 graus, sendo que esse beta eu já tenho aqui, ó, 71,6, beleza? Vou jogar ele para cá, ó, 71,6. Pessoal, se você pegar esse 71,6 e passar para cá negativo, ele vai ficar dessa forma, tudo bem? 90 menos 71,6 graus, eu estou falando aí de 18,4 graus, que é a nossa alternativa A. Tudo bem? Uma questão aí maravilhosa, a terceira questão da nossa revisão de trigonometria, tá bom? Vamos para a penúltima questão agora, que é da FGV São Paulo 2018. É o seguinte, um observador situado próximo a um prédio observa o
topo do mesmo sobre um ângulo de 45. Ao caminhar mais 15 metros em direção ao prédio, ele vê o topo sobre um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador e adotando para a raiz de 3 o valor de 1,7, podemos concluir que a altura do prédio em metros está compreendido entre... ele quer a altura do prédio aqui, ó, tá, pessoal? Então vamos lá. Tá aqui a figurinha, tá? Ele quer essa altura. O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu percebi que aqui eu tenho 45 graus. Lembra que eu disse para você? Ó, Sena sempre falou que um triângulo de 45 graus significa dizer que os seus catetos têm a mesma medida. Então, se você observar aqui, esse cateto aqui, ó, da base, é 15 mais x. Então, essa altura é 15 mais x, tá, pessoal? Então, tá aqui o triângulo, 45 graus significa dizer que o cateto aqui é igual à altura, né? Só porque tem esse 45 aqui. Ele é um triângulo retângulo isósceles, tá bom? Então, ó, a base 15 mais x, tá aqui. A altura é igual a 15 mais x para esse triângulo maior. Então, estudado o triângulo maior, agora vamos para o triângulo menor, que é esse aqui de 60 graus. Então, o que é que eu vou ter, pessoal? A base é x, tá? E a altura é h. Mas quem é h? 15 mais x. Ele vai ficar desta forma aqui, tá bom? Então, perceba, eu vou usar esse verde aqui para achar o x. Depois de achar o x, eu acrescento aí o 15 e acho a altura, beleza? Então, o que é que eu percebi? Que essa altura aqui, ó, ela é oposta a 60, ela é o cateto oposto, tá, pessoal? Tá? Tá aqui, ó, cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Nós iremos fazer outra questão de tangente, é o coca novamente, né? Vai ser a tangente de 60 igual a 15 mais x sobre x, tá bom? Tá ele aqui, ó, tangente de 60 igual a 15 mais x sobre x. Pessoal, quem é a tangente de 60? Na nossa tabela aí de ângulos notáveis, nossa tangente de 60 é raiz de 3, né? Tá aqui, ó. Sendo que essa raiz de 3 é quem? Ele disse aqui, ó, 1,7. Então, isso aqui, ó, tangente de 60 é nada mais, nada menos do que 1,7, que está aqui, igual a 15 mais x sobre x. Tudo bem? E eu agora vou pegar esse x para cá multiplicando. Vai ficar 1,7x igual a 15 mais x. Pegando esse mais x e entrando aquele negativo, né? Vai ficar 1,7x menos x igual a 15. 1,7x menos x, pessoal, dá 0,7x, que vai ser igual a 15. Se eu pego agora esse 0,7 e passo para cá, dividindo, é claro, né? Vai ficar 15 dividido por 0,7, nós teremos aí aproximadamente 21,4. Tá bom, pessoal? Então, mas não é isso que eu quero a altura. Lembra que a altura é 15 mais x? Mas esse x a gente achou aqui, ó, 21,4. Então, vou adicionar ele aqui e somar com 15. 15 mais 21, pessoal, dá 36,4, né? Sobrou o 0,4 aqui. Nós estamos falando aí, pessoal, da alternativa A. O 36,4 está entre 35 e 37. Tudo bem? Então, fizemos a nossa quarta questão de revisão e agora vamos para a nossa última questão de revisão de trigonometria, ok? É o seguinte, vamos pegar uma questão da INSPER 2017. Ele diz o seguinte: considere um instante que o Boeing MD-11 se inclina com uma angulação máxima para atingir 35 pés de altitude e alcançar tal altitude, aumenta sua angulação para 25 graus até atingir 400 pés de altitude, conforme apresentado no esquema a seguir. Aqui está o gráfico, aqui está uma tabela de suporte, tá? Ele diz o seguinte: dado que um pé equivale a 30,48 centímetros, é correto afirmar que a soma das distâncias de D1 e D2, ou seja, você tem que achar esse D1, achar esse D2 e somar, né? E ele quer em metros, percorrido pelo avião até atingir 400 pés de altura, até atingir o topo, tá bom? Então é o seguinte, preste bastante atenção. Eu vou passar uma paralela, pessoal, aqui, ó, aqui na base aqui do 25 graus, paralela ao solo, tá? A base dele aqui, tá certo?
Então, quando eu faço isso, eu formo um triângulo retângulo dessa forma aqui, ó. Certo? Agora perceba o seguinte, daqui até o solo é 400 pés, tá? Mas eu quero daqui para cá, a altura do triângulo, então eu vou tirar esse pedaço. Então eu vou tirar esse pedaço que tem a medida de 35 pés. Então aqui, ó, a altura desse triângulo vai ser 400 menos 35, 365 pés é a altura desse triângulo aqui, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, eu passei ele para cá agora. O ângulo de 25 graus, sua altura 365 pés e o seu lado oblíquo, aqui o seu lado inclinado, D2. Pessoal, isso aqui, ó, é a hipotenusa, o lado inclinado, o maior lado do triângulo. Aqui é a altura, essa altura está oposta a 25, então ele é o cateto oposto. Pessoal, nós estamos diante do COP, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, estou falando de quem? Do seno, certo? Seno aí de 25, tudo bem? Mas vamos voltar para cá. Tá vendo esse aqui? Se eu passar aqui, ó, um tracinho aqui, eu formo, né? Formando aqui, eu formo a altura desse triângulo de ângulo 10 graus. Tá aqui. Aonde a sua hipotenusa, que é o lado inclinado, é D1 e a sua altura é 35, ele aqui, ó. Também, pessoal, aqui eu tenho hipotenusa e tenho cateto oposto, ok? Vamos lá. Pegar o maior aqui, certo? Então é o seguinte, eu tenho COP, o COP é justamente, ó, COP, cateto oposto, hipotenusa, estou falando do seno do ângulo de 25. Vai ficar desta forma aqui, seno de 25 igual cateto oposto, que é o 365 dividido pelo D2, tudo bem? Pessoal, observe que esse seno de 25, ele está aqui, ó, seno de 25 é 0,423, tá? Ou ele aqui, ó, tudo bem? Igual a 365 sobre D2. Eu agora vou trocar, vou pegar esse aqui, 0,423, vou botar ele aqui no lugar do D2 e o D2 no lugar dele, vai ficar dessa forma aqui, eu vou fazer uma troca, tá? Então o D2 vai ficar igual a 365 dividido por 0,423. Fazendo essa divisão aí na sua calculadora, você passa a ter 462,88 pés para a distância D2, tá bom? Vamos agora para aquele triângulo menor, que também é seno, né? O COP aqui, né? Olha aqui novamente, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, o seno, né? Vai ser o seno de 10 agora. Seno de 10, quem é o cateto oposto? 35, quem é hipotenusa? D1, tá? Pessoal, quem é o seno de 10? Tá aqui, ó, seno de 10 é 0,174. Então aqui vai ser 0,174 igual a 35 sobre D1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, trocar aqui, ó, o D1 vem para cá e o 0,174 vem para o lugar do D1, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. 35 dividido por 0,174, pessoal, vai dar 201,15 aproximadamente pés. Tudo bem? Sendo que ele quer o seguinte, ele quer a distância, a soma dos dois em metro, tá? Mas ele disse que um pé é 30,48 centímetros, tem que passar isso aqui para metro, tá? Só é você pegar aqui, ó, essa vírgula e deslocar 2 para frente, né? Ou seja, aqui, ó, ele vem aqui, ó, 1, 2, vai ficar 0,3048 de metro. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos somar agora o D1 e D2 em pé, depois a gente transforma, tá? D1 mais D2 vai dar 201,15 mais 862,88. Somando isso, pessoal, vai dar 1064,03 pés. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar por 0,3048 milésimos. Tudo bem? Fazendo esse produto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 324,32 metros, que está aí, né, que é a alternativa B. Ele é inferior a 400, ou seja, ele é menor, né? O 324 aqui, 32, ele é menor que 400, ele é inferior a 400. Então, nós estamos falando aí da alternativa B da INSPER, tá bem? Então, pessoal, é isso aí. Fizemos a nossa revisão de trigonometria, tá bom? Estamos encerrando aí essa nossa revisão. Mas antes de encerrar, aí, ó, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações e até a próxima aula.